大家早安啊！今天好像讲这个 Shalom 比较简单哈。Mais uma vez, shalom para todos. 大家平安。Amém. Queridos irmãos, estou muito contente por estar mais uma vez aqui com vocês. 真正是非常的高兴啊，再一次跟我们在一起。E sei que o Eterno poderá falar aos nossos corações mais uma vez esta manhã. 我深信永生神会在我们心中说话。 Porque quando nós abrimos a sua palavra, 因为每一次当我们打开他的话语， alguma coisa nova há para os nossos corações. 神的话语一定会打开我们的心， E assim os nossos corações são fortificados. 那我们的心就被这样的一个刚强造就， Pelo poder da palavra do Eterno. 因为神的话语是有能力的。 Ontem, no início da mensagem, 昨天从这个信息的开始 nós citamos o Shema Israel. 我们有唱那一个这个以色列的宣骂。 Diga assim comigo, Shema Israel. 你跟我说宣骂以色列。 Ouve Israel. 就是听啊，以色列。aqui ó， 已经弄好了。 Diga assim comigo, Shema Israel. 宣骂以色列。 Adonai Adonai Eloheinu. Elohim Adonai Adonai Echad. Ehad. Mais forte um pouquinho. Vamos nós? Shema Israel. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Elohim Adonai Adonai Echad. Ehad. A outra parte eu vou pronunciar para vocês. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Vamos nós? Todo mundo junto agora, bem forte assim, ó. Shema Israel. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Elohim Adonai Adonai Echad. Ehad. Muito bem. Vamos ficar de pé agora? Vamos 我 pronunciar. 们起来。tem tradução 有翻译的或者意思是这个这个 em português é ouve Israel, né? Adonai é o nosso Deus. Adonai é único Deus, né? Bendito seja o nome da glória do seu reino para toda a eternidade. Chinês, 听啊，以色列 Adonai 是我们的神 ，Adonai 是独一神，他国度荣耀的名字是配得称颂的，直到永永远远。Adonai 的意思是主啊。Amém. Feche os nossos olhos. 好。 Aí passa o original. Isso. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Amém. Amém. Eu não queria pronunciar, cantar sozinho o Shema. Vamos tentar cantar comigo? 他说我们好像大家一起来唱好不好？来 Vamos? Vamos. 来唱看看了，来 Quem pronunciar bem ganha passagem para Israel? 说这个发音发得好的可以赢得一个去以色列的机票啊！ Vamos nós. 来 Okay. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amém. Amém. Poder sentar. 请坐。 Eu creio que vocês lembram das mensagens de ontem. 你们还记得昨晚的信息吗？ Nosso conselheiro Jerry fez resumo na primeira parte. 郭弟兄昨天已经给我们一个基本上的大纲一个总结了一个概念。 E na segunda parte nós falamos
sobre a chamada de Deus a Abraão. 然后我们有看到这个第二个部分就是亚伯拉罕的呼召， E também falamos sobre a entrega da lei a Moisés. 我们也讲到这个神把这个律法交给摩西。 Os irmãos sabem que quando Moisés foi recolhido pelo Eterno, 我们知道当这个摩西被神接去的时候， Josué ficou no lugar dele. 那约书亚就来接任。 Houve muitos milagres também com Josué. 我们看到这个在约书亚的时代有发生的很多的神迹。 E o maior milagre foi introduzir o povo na terra prometida. 最大的神迹就是他带领以色列进入迦南地。 Josué faleceu. 约书亚死了， E Israel ficou debaixo do governo de muitos juízes. 然后alguns 这个 juízes 以色列国就在很多的士师的带领之下， Mas eis que veio período da monarquia. 然后最后才到这个有王的时代。 Saul foi o primeiro rei. 扫罗这是他们第一个君王。 Mas não sabem da forma trágica em que Saul faleceu. 但是我们知道说扫罗是最后是死得很惨。 Mas aí vem o rei Davi. 接下来就有大卫王。 A gente diz em hebraico David ben Ishai. 那大卫被晒。 Vocês vão falar comigo em hebraico agora, ok? 你刚刚 Diga 的希伯 assim, 来文是讲大卫，David David, todos. David ben Ben Ishai. Ishai Mais uma vez, David David ben Ben Ishai. Ishai， Davi, filho de Jessé. 就是耶西的儿子大卫。 E ele assume o reinado da nação de Israel. E, como os irmãos sabem, em Israel, o governante mais poderoso até o dia de hoje, Davi. 那在以色列的国里面，最强的国就是大卫的时代。 E quantos de vocês, desde a infância, não ouviu alguém contar sobre Davi e Golias? 我在里面从小到大都会听到这个大卫在攻打歌利亚。 Davi foi o maior rei da história de Israel. 那就是在这个大卫是整个以色列的国度里面是最大的王。 Nós vamos lembrar que Davi foi ungido 3 vezes. 你知道大卫是恩高了3次吗？被恩高了3次。 Uma vez na casa do pai dele, 就是第一次就是在他父家， pelo profeta Samuel. 借着这个撒母耳先知高的， Depois ungido a rei de Judá. 然后他就在这个犹大的有地方被高成犹大的王， E depois rei de todo Israel. 最后是被高成以色列的全国的王。 Davi é um homem que teve peso histórico tão grande 他在整个以色列的历史的重要性是很大的。 que os reis ao redor de Israel temiam. 因为在以色列的周围的国家都是惧怕他的。 Mas esse homem fazia tanto a vontade do Eterno. Ele fazia tanto a vontade de Deus. 因为他都在遵行这个神的旨意， Que Deus escolheu a ele 神就拣选他， para que dele viesse o Messias. 从他的后裔有来出生的这个弥赛亚。 Como nós lemos aqui, 我们在这里读的， porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. 你的家和你的国必在我面前永远坚立，你的国位也必坚定直到永远。 Essa palavra para David soava que o Messias viria dele. 这就是在预言说，美西亚会从你的后裔来出生。 Vocês vão lembrar que o cego lá de Jericó, 你知道，在这个耶利哥的有一个瞎眼的人， ele gritava:
他就这样的呼喊， Yeshua ben David, Jesus filho de David. 他说耶稣大卫的子孙， Diga-se comigo em hebraico, Yeshua 跟我说耶稣啊 ben David. ，Ben David， Mais uma vez, Yeshua 耶稣啊 ben David. ，Ben David， Yeshua filho de Davi, tem 耶 misericórdia de 稣 mim. 大卫的子孙。 Então o Eterno prometera que de Davi veria o Messias. Por isso que ele diz, o teu reino será firmado para sempre. 因为什么神说他的国度是永远的？因为弥赛亚是从他这样的子孙来出生的 Quando Deus de Israel, ele diz que fará uma coisa, 啊！当我们的神这么说的时候， ele jamais volta atrás. 他绝对不会后悔的 Aconteça o que aconteça, mas a palavra dele se cumpre. 啊！不管发生任何的事情，神的话语一定会实现。 Ele não é um Deus de palavras mentirosas, 神绝对不会说谎的， mas é um Deus da palavra fiel. 因为他是信实的神。 Se ele fala, 他说了， vai se cumprir o que ele falou. 一定会成就他的话。 Você pode dizer amém? 阿门。 Amém. E ainda que na segunda parte nós temos: E meu servo David reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. 第二部分说：“我的仆人大卫必做他们的王，众民必归一个牧人，他们必顺从我的典章，谨守遵行我的律例。” Quando diz: O meu servo Davi reinará sobre eles, 当他说我的仆人大卫会做他们的王， o Eterno está dizendo que o Messias reinaria sobre eles. 其实神的话是说，弥赛亚要做全部的王。 Porque quando essa profecia surge, o rei David já estava morto, já tinha falecido. 因为这个预言讲的时候，大卫已经死了。 Então, quem será esse David que reinará sobre todos eles? 那这个仆人大卫做他们的王是谁呢？ Diga assim comigo, o Messias. 跟我说，Messias， Mais forte, o Messias. Messias， Agora em hebraico, Yeshua. 耶稣啊，希伯来文。 Amém. Aqui os irmãos estão vendo uma foto. 哎， Quando- 你有没有看过这里一张相片？ Estivemos ali com os irmãos chineses em Israel. 这是我们跟华人的一些兄弟兄姐妹在以色列 E este lugar que vocês estão vendo envolto em pedras 啊，你看看那里有一些小石头， é o lugar que outrora era como um riacho, 哎， onde 其实 David tirou os seixos para atingir Golias. 这个石头就是本来是一个小河啊，这个大卫就是在那边捡几颗的石头， E ali nós pedimos que cada um pegasse uma pedra 那我们就叫大家拿一个石头 e atirasse, 啊，就在那边丢， fazendo assim um gesto que cada um estava derrubando o seu Golias. 就是每个人在打倒你自己的歌利亚。 Então, se há um Golias na sua vida hoje, você tem a oportunidade de derrubar. 你今天如果你生命中有一些歌利亚巨人，你今天把他打败吧。 Aquilo que lhe impede de ser um grande vencedor, você pode assim tomar posse hoje e, como David, derrubar também o gigante da sua vida. 所以，如果有一个巨人来拦阻你得胜，你要向大卫靠神，去打败你生命中的歌利亚。 Amém? 阿门。 Só que David, meus irmãos, gostaria de construir um templo para o Eterno. 那这个大卫呢，他的心就很渴慕为神做一个建立一个圣殿。 Porque desde Moisés, quando ele manda, através da palavra do Eterno, Bezalel construir o tabernáculo, 因为神的话，本来是有命令他的百姓为他建了这个造的这个帐幕。 o tabernáculo ele era móvel, não tinha um lugar fixo, uma casa para ele. 你知道帐幕是流动性的， E David gostaria de construir um templo para o Eterno, para que ali a arca da aliança, os demais utensílios tivessem um lugar fixo para ficar. 那大卫就想再建立一个圣殿，让神的约柜还是圣殿里面那边的用具呢，都能在那个地方。 E quando ele apresentou ao Eterno em oração esse desejo, 当他在这个祷告的时候把他这样的心意陈明在神的面前。 o Eterno fala: Não, David, você é um homem de guerra, você é um homem de batalha, não é a minha vontade que você faça. 然后神就跟大卫说：“
你是征战的人，你流了很多人的血，我不想你来建造圣殿。 Mas não fica triste, porque o teu filho, ele será uma época de reino de paz, e assim ele construirá o templo para mim. 但是呢，你的儿子撒罗蒙，他在他的国家太平的时候，他能为我来建殿。 E fazendo um resumo de tudo, 啊，我们来做一个大纲。 é o versículo que nós lemos outrora. 我们刚才读的那个经文， Como se ele dissesse, olha, e para você ficar mais alegre, não ficar triste, ainda te digo, o Messias virá de ti. 然后呢，让你更喜乐的知道说，哎，弥赛亚会从这里出来。 Quando o Eterno disse que o reino dele ia ser para sempre, David entendeu que o Messias viria dele. 哎，当神跟他说你的他的国度是永恒的时候，大卫是明白说，从大卫的子孙会出生了弥赛亚。 David faleceu, o rei Davi faleceu, 然后大卫安息主怀了， e o seu filho Salomão assumiu 然后 o reinado de 所罗 Israel. 门就做王，所罗门。 E através de Salomão, o Eterno deu para Israel o primeiro templo. 啊，借着所罗门，神就允许他们建造第一个圣殿， Um lugar extremamente glorioso. 非常荣耀的圣殿。 A arca da aliança não ficava mais dentro de um tabernáculo, mas ficava assim dentro do templo, no Santo dos Santos. 约柜就不在会幕了，它就在这个圣殿里面的至圣所。 Era uma construção maravilhosa, 啊，真正那个建造是非常荣耀的， uma construção bem feita 盖得非常好， e uma construção verdadeira. 也是一个真正的建造。 E no dia da dedicação daquele templo, 那献殿的那一天， Salomão fez uma maravilhosa oração. 他就做了一个非常奇妙的祷告。 Vamos ler uma parte dessa 我们 oração. 来读一段。 Para que os teus olhos estejam abertos, noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que teu servo fizer neste lugar. 愿你昼夜看顾这殿，这是你应许立为你名的居所。求你垂听仆人向此处祷告的话。 A oração de Salomão foi muito importante. 真正是所罗门是很重要的。 Inclusive, ele menciona que quando os judeus estivessem onde estivessem no mundo e orassem em direção àquele templo, o Eterno os ouviria. 他还说，不管以色列人他们是分散在世界各地，只要他朝着圣殿的方向向神呼求，神就必垂听。 E mesmo que o templo fosse destruído, 就是有一天圣殿被毁了， mas orando em direção ao lugar onde o templo foi construído, 也是向这个圣殿造的那个方向， o Eterno ouviria a voz deles. 神也是要垂听。 Por isso que os irmãos verem Daniel, o Raham, o sábio Daniel, orando 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém. 所以你会在但以理书看到说，但以理他打开窗户向圣殿的方向，一天祷告3次。 E até hoje, em alguns serviços nossos, nós oramos em direção a Jerusalém. 其实我们在服侍当中，很多时候我们也是朝向以色列圣殿的方向在那边祷告， Porque as palavras do Eterno não morrem. 因为神的话语是有功效的。 Um dia, o Messias, Yeshua, vai retornar para Jerusalém. 因为有一天耶稣会回来再来，在耶路撒冷， Retornará para Israel. 他会为这个以色列民来再来， E o seu reino será para todo sempre. 然后他会来设立永远的国度。 Se você fica alegre com essa mensagem, diga amém. 哎，你相信信行，你就说阿门。 Irmãos, é importante conhecer a palavra profética. 你需要认识先知性的语言话语。 Eu sei que pedir ao Eterno coisas é bom. 哎，你向这个永生神求东西是好的， Receber bênçãos é bom também. 你领受他的祝福也是很好的。 Mas tem algo que é muito mais importante do que isso. 但是我跟你讲，比这个更重要的， É conhecer o Eterno. 你要认识永生神自己。 E como você conhece o Eterno? 那你如果认识他呢， Através da palavra dele. 一定是透过他的话， Através do conhecimento da palavra dele. 你透过认识他的话来认识他是哪一位神， Aí você sabe o que ele fez ontem, 你就知道说啊，他
过去做了什么？ Você sabe o que ele faz hoje 你知道他现在正在做什么？ e você conhece o que ele vai fazer amanhã. 但是你也知道说他将来要做什么？ Eu creio que você está vendo essa figura aqui de lado. 你有没有看到个左边这一个图？ Isso é uma figura se você visse o templo de cima. 这就是你从这个圣殿的上面看下去的一个角度。 Quando nós olhamos para cá, 当你这样看的时候， nós vemos que o templo ele tem um mapa de sacerdote. 你知道吗？这个好像一个这个至高的祭司， Desenho do Nazi- ser humano. 就像好像一个人，有没有一个大祭司的人？ Ok, claro que essa cabecinha quadrada aqui por causa do turbante do sacerdote. 哎，你看，这里也有这个大祭司的外袍， Isso representa uma coisa, 这是代表什么？ que o templo possuía a glória de Deus. 这个圣殿在彰显神的荣耀。 Hoje o templo não existe mais, 今天圣殿已经被毁了， mas nós somos o templo 但是呢，今天的圣殿是什么？ e devemos ser cheios da glória de Deus. 还是充满神的荣耀在哪里？ Salomão fez um templo belíssimo, 所罗门盖那个圣殿是很荣耀辉煌的， mas o tempo passou. 但是那个圣殿被毁了。 Shlomo ben David faleceu, Salomão, filho de Davi, faleceu. 然后大卫王也死了， Veio seu filho Roboão ao seu lugar. 然后约罗波安来承接他的王位， Israel se divide. 然后以色列就分成两国。 Só para nós fazermos uma leitura muito importante ainda sobre o templo, 啊，跟这个圣殿有关系的，我们再来读一段经文。 eu gostaria de ler para os irmãos esse segundo versículo. 哎，特别是第二段的经文。 Ó Senhor nosso Deus, seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe. 就是下面那一段说：“愿耶和华我们的神与我们同在，像与我们的列祖同在一样，不撇下我们，不丢弃我们。 Amém. ” 阿门。 O templo era o símbolo da presença de Deus em Israel, quando assim funcionava corretamente. 圣殿就是在代表神的同在的一个象征，在以色列国。 Mas, queridos irmãos, o tempo se passa, Israel foi dividido, reis de Judá e os reis do norte, das 10 tribos do norte. 所以所罗门的后裔耶罗波的时代，以色列国被分裂两国，然后呢，就发生了很多事情。 As 10 tribos do norte caem na mão do Império Assírio. 所以呢，他们就被这些仇敌列国呢来统治，在这个亚述的帝国。 E com o passar do tempo veio o Império Babilônico. 再来就是这个巴比伦帝国来统治他们。 E o reino de Judá cai na mão do Império Babilônico. 他们这个南国这个犹大就在巴比伦帝国当中来被统治。 E aquele belíssimo templo de Salomão foi destruído. 然后第二个圣殿就被毁坏了， E a arca sumiu. 然后这个神的约柜就被夺去了。 O templo glorioso e majestoso de Jerusalém já não existia mais. 那个很荣耀辉煌的圣殿在这个耶路撒冷已经不见了。 E os judeus foram espalhados em todo o Oriente Médio. 然后这些犹太人就被分散在整个中东。 As falhas de nosso povo, por não ter seguido a palavra do Eterno corretamente, nos fez ser disperso no Oriente Médio naquela fase. 因为以色列百姓犹太人他们没有遵行神的律例法则，然后呢，他们就被分散在列国当中。 Depois de tempo, o Império Persa vem e dá fim ao Império Babilônico. 然后这个波斯帝国推翻巴比伦帝国，也来统治以色列。 O Império Persa, quando a gente fala sobre o Império Persa, a gente vai lembrar do Irã. Vamos lembrar do Irã quando a gente fala do Império Persa. 当我们在讲波斯帝国，就是现在的伊朗。 Até hoje no Irã existe uma comunidade judaica, ou comunidades judaicas no 你 Irã. 知道，在伊朗当中也有一个很大的这个犹太的这个族群在那边。 E aqui eu peço aos irmãos orações pelos nossos irmãos judeus iranianos. 所以呢，我请大家为了我们在伊朗的犹大的弟兄姐妹们祷告。 Vocês sabem quão inimigo é o Irã do Estado de Israel. 你知道伊朗是这个以色列的大敌人哈。 E esses nossos irmãos vivem lá.
那我们很多的犹太人的弟兄，他们住在伊朗， e precisam de suas orações. 需要我们的祷告。 Mas no Império Persa, ainda, meus irmãos, os judeus propõem, se organizam e, com a liberação de Ciro, eles tomam a posição de construir o segundo templo. 然后呢，在这个波斯帝国的当中，借着神的允许，古列王的批准，他们就再一次回到耶路撒冷建第二个圣殿。 O segundo templo foi construído não como o primeiro templo, com a mesma glória. 第二个圣殿的没有像第一个圣殿建的那么荣耀， Era menor do que o primeiro templo. 它比第一个圣殿更小， Não tinha a mesma glória do primeiro templo. 甚至是跟不上这个外表那种的荣耀。 Mas assim mesmo o povo ainda frequentava, claro, né, e fazia os sacrifícios e tinha assim uma veneração por aquele lugar. 但是呢，他们还是在去圣殿去敬拜献祭。 O Império Persa passa 那个波斯帝国过去了， e vem o Império Grego. 然后来的就是希腊帝国。 Na Bíblia você não vê praticamente nada sobre o Império Grego. 你圣经没有讲到任何关于这个希腊的帝国。 O Império Grego também passa 然后这个希腊的帝国过去了， e vem o Império Romano. 最后就是来了那个罗马帝国。 O desafio, irmãos, era ser judeu verdadeiro na presença do Eterno durante esses impérios. 其实呢，你怎么继续活的一个真正是一个信靠犹太人信靠神的，在这个经过这么多帝国统治的当中， Não é fácil viver fora do seu país de origem. 我跟你讲，你被赶出国外的时候，继续活下去是不容易的。 E os judeus na época estavam espalhados em diversas nações. 那时候犹太人已经被分散在列国当中。 Os irmãos vão lembrar que no Império Romano, 你们能看到这个，在这个罗马帝国， no Império Romano foi o período histórico em que Yeshua nasceu. 那耶稣就是他诞生的时候，就是在罗马帝国。 Sendo assim, a sua primeira fase, a sua primeira parte do ministério, 所以耶稣的第一部分的事工， vindo como servo sofredor de Hashem, servo sofredor do Eterno. 他的身份就是一个受苦的仆人。 Yeshua, irmãos, ele era judeu, 耶稣他是犹太人， se portava como judeu. 他活着像犹太人。 Você olha para aqui, 你如果看我这个衣服哈 diga assim comigo, tzitzit, ，OK， tzitzit. 细细， Quando a mulher do fluxo de sangue, ela tocou nas bordas da veste de Yeshua, não foi nas bordas lá embaixo, ela não ia. Então ela toca no tzitzit de Yeshua, 他说那个血肉的女人啊，他说她去触摸耶稣的衣襟，不是下面，是这个东西。 e foi curada. 他一触摸的时候，他的血肉就马上得到医治。 Amém? 阿门。 Yeshua também pregava nas sinagogas. 耶稣也在会堂里讲道， Todo sábado, Yeshua estava nas sinagogas pregando. 在每个安息日，耶稣就在会堂那边讲道。 E eu estive falando sobre isso em uma sinagoga de Israel aos irmãos chineses. 我有一次就在以色列的会堂向我们华人的弟兄讲道。 Amém? 阿门。 Pregava nas sinagogas, 耶稣在会堂讲道， orava aqui, como vocês viram, orando em hebraico, 他也是用希伯来文跟大家祷告， pronunciava o Shema. 他也是用这个血吗？ Então, quando vocês estavam pronunciando o Shema em hebraico, 当刚才我们用这个希伯来文在讲血吗的时候， vocês estavam fazendo o que Yeshua fazia na sinagoga. 我们就在做耶稣当时候做的事情。 Estavam imitando a Jesus. 你就是在模仿耶稣。 E quem é imitador do Messias aqui? 谁是在模仿耶稣的？ Quem é imitador do Messias? 谁是在学习耶稣的，模仿耶稣的？ Amém. 阿门。 Amém. Então, Yeshua ensinou, como vocês estão vendo aqui a profecia sobre a primeira vinda dele, 这里在讲到这个预言他第一次来的时候， em Zacarias capítulo 9, versículo 9, 在撒迦利亚书9章9节 traz uma profecia muito importante sobre a primeira vinda 就 de 是在 Yeshua. 预言他第一次来的时候。 Exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei,
justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado no jumento, no filho de uma jumenta. 西安的民呐，应当大大喜乐；耶路撒冷的民呐，应当欢呼。看呐，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救，谦和的骑着驴，就是骑着驴的驹子。 Sobre a pregação nas sinagogas, como tinha falado, 啊，他在这个会堂的讲道， ensinava nas sinagogas deles, e por todos era louvado, ou por todos era admirado, as pessoas achavam lindo, glorioso Yeshua ensinado. 啊，他在各会堂里教训人，证人都称赞他，因为他很特别，他是讲的非常的荣耀。 Lucas capítulo 4 e versículo 15. 路加福音4章15节。 Saíram-lhe ao encontro com ramos de palmas, exclamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Tendo Jesus assim encontrado, um jumentinho montou nele. Vocês estão vendo lá em Zacarias 9:9 a profecia e em João capítulo 12, versículos do 13 ao 15, o cumprimento. 啊，我们会看到刚才在撒迦利亚9章9节，它是一个预言；在约翰12章13到15是一个成就这个预言哈。就拿着棕树枝子出去迎接他，喊着说：“何塞那，奉主名来的以色列王是应当称颂的。”耶稣得了一个驴驹就骑上。 Yeshua, como todos os judeus, ele foi circuncidado ao 8º dia, 那耶稣呢，他像犹太人，他第8天就受割礼， recebendo também um nome judaico. 他也得了一个犹太人的名字。 E o nome que ele recebe foi, 啊，他的名字 diga assim comigo em hebraico, 啊，跟我说这个希伯来文， Yeshua 耶稣啊 ben Yosef. Ben Joseph， Mais uma vez, Yeshua 耶稣啊 ben Ben Yosef. Joseph， Jesus, filho de José. 就是耶稣约瑟的儿子。 Mas quando ele vir a segunda vez, 但是他第2次回来的时候， ele virá como Yeshua ben David. 但是他第2次回来的时候，他的名字叫做耶稣 Ben 大卫的子孙。 Diga assim comigo, Yeshua 耶稣啊 ben David. Ben David， Amém. Amen。 Virá em glória para reinar. 他就是一个荣耀的再来掌权。 Mas aquele Yeshua que pregava nas sinagogas e fazia milagres e maravilhas, 啊，这个耶稣他在会堂讲道，行了很多神迹奇事。 como falei para vocês, teve uma vida completa como judeu. 他真是做了一个完全的犹太人的生活。 Ao 31º dia, 哎，但在第31天的时候， ele foi apresentado na sinagoga, 他 aliás, 就 no templo, 带到这个圣殿， como filho primogênito. 就是一个长子的。 A gente chama em hebraico essa cerimônia de Pidyon Haben. 啊，这是在这个我们的一个礼仪里面，就是一个 Filio Haben 的一种的长子的礼仪。 Aproximadamente, claro, aliás, vamos anteceder um pouquinho. Aos 13 anos de idade, Yeshua também teve a cerimônia de Bar Mitzvah. 哎，13岁的时候，他也有那一个成人礼 baptisma。 Que Bar Mitzvah é Bar a mitzvah. cerimônia em que o adolescente ele se torna independente espiritualmente. 啊，这个的犹太人，他们是一个少年人，他属灵的一个独立。 Antes dessa cerimônia, os garotos judeus estudam bem muito antes para que seja a culminância dessa cerimônia. 其实犹太人的教育是在他们在13岁以前就需要好好的认识，去实行圣经。 E aos 12 anos, Yeshua estava no templo. 那12岁的时候，耶稣就在圣殿了。 Ok, vamos dizer assim, um ano antes do Bar Mitzvah. 其实是他还没有这个属灵独立，1岁前他就在圣殿了。 E o ensinamento dele, as perguntas que ele fazia, as respostas que ele dava, eram bastante admirados pelos rabinos. 他所问的问题，让那些拉比都是很讶异 Então, aos 13, ele teve o Bar Mitzvah. 啊。所以这个13岁的时候，他就在属灵独立了。 E o conselheiro Jerry e o pastor Chang estiveram no Bar Mitzvah do meu irmão mais novo. 啊，我跟郭弟兄，我们在2年前就是有参加他的弟弟13岁的这个一个成人礼。
Amém. Foi uma honra para nós. Aquele rabino, aquele Yeshua maravilhoso, ele foi imerso, foi batizado aproximadamente aos 30 anos de idade. 那耶稣受洗的时候，大概是他30岁的时候。 Depois ali ele começa o seu ministério. 那受洗以后就开始他在地上的施工， Por 3 anos, basicamente. 基本 praticamente. 上是3年左右。 Mas aquele homem que fazia milagres e maravilhas, 这个耶稣他做了很多行了很多神迹奇事， dia foi entregue também pelas autoridades religiosas na mão dos romanos. 然后呢，他也是被了这些的宗教人物把他交在罗马的那个兵丁手下。 Na realidade, não foi a nação de Israel em si que matou a Yeshua, mas um complô de autoridades. 其实呢，严格来说，耶稣不是被以色列的全家杀死的，其实是给一群的宗教领袖的一种的诬告， Ele foi crucificado. 他就被钉十字架。 Mas ao terceiro dia, 第3天， o Pai o ressuscitou dentre os 那 mortos. 神就复活他。 Você pode dizer amém? 阿门。 Quantas autoridades famosas o mundo teve? 世界上有这么多的执政掌权者， Quantos homens poderosos o mundo já teve? 世界上有权有力的人有多少？ Mas estão na sepultura. 但是呢，他们都在坟墓里面， Tem a data do nascimento 每一个人都有他的出生的日子， e tem a data de sua morte. 然后有他死亡的日子。 Mas o nosso Messias, Yeshua, Mas o não homem- está mais no túmulo. 那我们的主耶稣救主，他没有在坟墓里面。 Aí lembramos de uma frase muito forte: Ele não está aqui, 这个天使说他不在这里， porque já ressuscitou. 因为他已经复活了。 Você pode fazer assim com sua mão e dizer assim: Amém. 阿门。 Louvado seja o nome do Eterno para sempre. 我们的神的名字是配得赞美的。 Yeshua ressuscita, é recolhido aos céus. 那耶稣复活的时候就升天了， Dias depois, como você já 当 sabe. 然是经过几天后， Mas a história de Israel continua. 以色列的历史继续。 No ano 70, 这个主后70年， o segundo templo é destruído. 第2个圣殿又被罗马帝国 Como 毁 já 坏了 falara antes, destruído pelos romanos. 被这个罗马兵丁毁坏了。 E continua assim a perseguição aos filhos de Israel. 然后这样的一个逼迫继续， Perseguição terrível. 真正一个很大的逼迫。 Eu creio que o nosso povo judeu foi o povo que mais sofreu na terra. 我相信犹太人真正在地上是受了最多逼迫的。 Mas eu pergunto, Deus rejeitou a Israel? 但是我问你，神放弃犹太人吗？以色列吗？ O Eterno rejeitou os judeus? 神放弃了犹太人吗？ Aqui nós lemos em Romanos capítulo 3 e verso 2, 我们来看这个罗马书的3章2节， que a posição judaica vale muito em todo sentido, primeiramente porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. 那犹太人他们有什么好处呢？第一，凡事带有好处，因为第一是神的圣言是教导他们的。 Porque através dos judeus, 透过犹太人， o Eterno revelou-se para o mundo. 然后神借着他们来向世上启示。 Você está com a Bíblia aqui? Quem está com a Bíblia aqui? 你手上有圣经的， A quem o Eterno usou para escrever as Sagradas Escrituras? 你知道神是使用什么人来写他的圣经呢？ Foi o nosso povo, o povo judeu. 就是犹太人。 Mas nós somos um povo sofredor, 但是呢，我们是一个很受苦的一 povo 群的人， perseguido, 一个受逼迫的民族， mas um povo alegre 但是也是很快乐的百姓， e um povo forte. 也是很强壮的百姓。 Mas precisamos das vossas orações, 我们需要你们的祷告， precisamos das vossas súplicas, 我们需要你们的代求， para que o Eterno possa nos ajudar. 真正是神 O 帮 povo 助我们。 judeu é um povo pequeno em número. 你如果看这个以色列人，他的这个人数是很小的， No mundo são quase 15 milhões. 全世界只有1500万， Para milhões e milhões de inimigos. 但是呢，他的敌人是千万万的。 Mas com as orações de vocês, 但是借着我们的祷告， junto conosco,
跟我们在一起， nós somos fortes 我们是强壮的， até a vinda do nosso Messias. 直到耶稣的再来。 Quem pode dizer amém? 阿门。 Que são israelitas, dos quais é a adoção dos filhos, a glória, as alianças, a lei e o culto e as promessas, dos quais também são os pais, dos quais é o Messias segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus seja bendito eternamente. Amém. 他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的，立主就是他们的祖宗。按肉体说，基督也是从他们出来的，他在万有之上，永远可称颂的神。阿门。 Quando algum amigo seu dizer que é contra Israel, 如果你听到你有朋友说他是反抗以色列的， e que é cristão ao mesmo tempo, 哎，其实有时候同时， aí você faz uma pergunta assim para ele: 你可以向他做一个问题， Você ama Jesus? 你说你爱耶稣吗？ Ele com certeza vai dizer que sim. 啊，他就说当然了、 Então você vai dizer: Você não pode odiar os judeus, porque Jesus também era e é judeu. 你说你不可能爱耶稣，你又厌恶犹太人，因为耶稣就是犹太人吗？ E Jesus fez uma coisa muito bonita. 啊，耶稣做了一个很美的事。 Quando ele foi crucificado, 当耶稣被钉十字架的时候， quando ele morreu, 啊，他死了， morreu por judeus e gentios. 他是为了犹太人、外邦人的死的， Por mim e por você que está aqui 啊， nessa 为 manhã. 我，为我们大家。 Amém? 阿门。 Queridos amados irmãos, continuando a história, 啊，我们再稍微认识一下。 você pensa que a perseguição parou no ano 70? 你以为说的逼迫在这个主后70年就停了吗？ Não, os judeus foram passando de país para país, 然后哇，这个犹太人又被赶散在列国， começaram a crescer na Espanha e em Portugal, 哇，他们就在这个西班牙跟葡萄牙在那边成长。 mas aí veio o decreto de Alhambra, 哎，但是呢，在这个我们叫做这个阿拉布拉这个亚罕拉布的法令， e na sequência os judeus são expulsos da Espanha e de Portugal. 真正这些的犹太人，他们就在这个西班牙跟葡萄牙就被驱走了。 E começam a vagar mais uma vez entre as nações. 哇，他就分散在更多的国家， São espalhados mais uma vez entre as nações. 真正在分散在列国 E uma coisa importante que nas Sagradas Escrituras 啊，在这个圣经里面有记载。 fala o seguinte, que por causa da nossa desobediência o Eterno nos espalharia entre todos os povos da 因 terra. 为神的话语说，只要你们违背我的这个律例，你们就会被分散在各地。 E mais uma vez nós somos espalhados em 哎 toda a，因 terra. 为犹太人的不顺从，我们就在被分散了。 A partir de 1492, 从这个1492， fomos espalhados de uma forma grandíssima sobre o planeta. 那我们真正是被分散在这个世界各地。 E vamos ver aqui aonde entra o Brasil nessa história. 难道你会说，那巴西跟这个以色列的历史有关吗？ Através dessas fugas, entre as nações, 这些的逼迫带来的这样的一个逃跑跟分散， a primeira sinagoga de todas as Américas foi fundada no Brasil. 你知道吗？全美洲第一个会堂是在巴西吗？ Sinagoga, diga assim comigo, sinagoga, 你跟我说，synagoga、 Kahal, Kahar、 Kahal, 啊达啊 Kahal, Kahar、 diga assim comigo, Kahal, Kahar、 Zur, Zur Israel. 啊达。 Vamos combinar uma coisa, quando terminar a conferência, eu saio falando mandarim e vocês ficam falando hebraico. Diga assim, Kahal, Kahar、 Zu Israel, Zur Israel， 1636. 这是在1636的时候盖的，在 O primeiro rabino no Brasil 第一个在巴西的拉比， se chamava Isaac 什么这叫做以撒 Aboab da Fonseca. 啊，这个阿Aboab. 伯阿比达fonseca， Esta sinagoga, em sua fundação, 哎， ela funcionou de 1636 a 1654, 所以他在盖的这是在1636到1654。 quando os judeus receberam a ordem de expulsão. 就是说，在1654的时候，
他们在接受法令就被再赶走了 A Inquisição pegou pesado. 啊，所以那个宗教逼迫已经来到巴西。 E o nosso povo daquela região, né, a maior parte, vamos dizer assim, teve que fugir dali. 所以大部分的犹太人在这个 Recife，他们就需要再逃跑。 E esta sinagoga que vocês estão vendo, a Carlos de Israel, foi fechada. 那这个会堂在1654就被封闭了 Os judeus que assim congregavam nessa sinagoga, 啊，那些犹太人在这个会堂聚集的人， uma parte vai para a Holanda, 一部分就回到荷兰， mas outra parte vai para a América do Norte. 那一部分就到这个北美洲。 Vocês sabem que nos Estados Unidos tem muitos judeus. 我们知道，你们知道，在美国有很多犹太人， Há quase 5 milhões de judeus nos Estados Unidos. 超过500万啊的这个犹太人， E quando chegam nos Estados Unidos, especificadamente em Nova York, 所以他们就移民到这个美国的纽约。 eles fundam ali a comunidade. 他们在那边也有一个群体 Nós temos como a primeira sinagoga dos Estados Unidos, 啊，在北美的第一个会堂 que chama Shearit Israel, 啊，叫做雪林 Israel， remanescente de Israel. 就是以色列的渔民。 Na realidade, a comunidade judaica americana deve muito à comunidade judaica do Brasil. 其实那边是从这个巴西的犹太的这个群体去的， Porque os remanescentes que fugiram do Brasil fundaram essa comunidade nos Estados Unidos da América. 北美的那边是从巴西的渔民的犹太人去成立的。 Aqui os irmãos estão vendo, eu estou aqui no meio, minha 你们看到 esposa, 我在中间， com o menino no braço, 有这个摩西五经 meu irmão de lado, 啊，我右边是我的弟弟， o Jerry está ali também, 那这个郭弟兄 o pastor Chang está ali também, 啊，我在他旁边 e os demais são estudantes 啊，其他的就是我们神学院的学生 e outros irmãos judeus da nossa faculdade teológica. 啊，就是我们的有一些的犹太人的这样的神学院的学生。 Foi dia histórico muito maravilhoso. 其实这是一个很有历史性的日子， Judeus, 犹太人 judeus israelenses, 啊，这个以色列的犹太人、 chineses 中国人、 e brasileiros, 巴西人， todos juntos, 大家在一起， em um momento histórico, 是一个很历史性的 removendo as barreiras, 啊， removendo as barreiras 甚至是除掉一切的拦阻， e firmando assim o valor profético daquilo que será no futuro. 这是我们在预言说以后在永恒里面就是这样。 Aqui os irmãos estão vendo aqui mais uma foto. Né? Vocês reconhecem esses três aqui do meio? 中间那3个人你们认识吧？ Muito bem. Aí é dentro da sinagoga. 这是我们在会堂里面的一个礼拜。 Muito bem. Aqui os irmãos estão vendo, a gente estava chegando à sinagoga, eu estou com o rolo da Torá, 我 o 们 rolo 刚 da 好 lei de 要到这 Moisés. 个这个会堂的时候，我就拿了一个摩西五经。 Este rolo tem 250 anos. 这个摩西五经已经有250年的历史哈，抄写的。 O rolo da lei de Moisés, como esse que vocês estão vendo, 你看这个摩西五经啊， ele é escrito à mão por um escriba. 它是用文字用手写的， Ele não é impresso, é escrito à mão, 它不是印刷的，是一字一个字写的， letra por letra. 一个字一个字写的。 É um trabalho glorioso. 真的是很荣耀的工作哈。 O escriba que escreve morre, mas o rolo fica por muitos e muitos anos. 这个抄写这个摩西五经的，那会死的，但是这个书卷那是一直存下去的。 E nessa importante visita, 我们这次在拜访的时候， o meu irmão menor, aos 13 anos, teve a oportunidade 右边就是他的弟弟13岁，在这个举行这个成人礼， de fazer a leitura no rolo da Torá. 然后就打开摩西五经，就用希伯来文来读圣经。 Não se pode lutar contra o povo de Deus. 你真正你没有办法去抵挡犹太人 Expulsos em 1654, 他们被赶到这个1663年被赶出去， mas em 2017, 但是2017 estávamos lá de novo. 我们又回来在那边敬拜， Amém? 阿门。 A palavra do Eterno é fiel.
神的话是信实的。 O Eterno em sua palavra diz: ainda que eu espalhe os filhos de Israel, ainda que eu vos espalhe sobre todos os lugares da terra, 虽然这些以色列人他们被分散在世界的列国， de lá vos trarei eu. 但是呢，只要他们回转，我会把他们再带回来。 Então diga assim comigo: 跟我说， Adonai é Deus, 阿多乃是神， é Rei 他是王， e fiel. 他是信实的 Deus, 神， Rei 君王， e fiel. 信实。 Amém. 阿门。 Tem uma coisa muito importante, meus irmãos, 有一个很重要的事情 ainda ligado a Israel e o Brasil. 啊，跟以色列跟巴西的关系 Os irmãos sabem que, passando por todos esses sofrimentos, 啊，以色列人他们经过这么多的逼迫跟苦难 Inquisição, 啊，宗教逼迫 Holocausto 啊，这个大屠杀， e outros sofrimentos locais por cada país. 然后在世界各地的各区域的受难 Mas em 29 de novembro de 1947, 啊，几呢？ 29 de novembro de 1947, 啊，在1947的11月29号 sai a resolução da ONU 啊，这个联合国啊有一个新的法令的， para a aprovação da criação do Estado de Israel. 就是呢允许这个以色列的护国。 E quem era o secretário da ONU na época? 你知道那时候的联合国的秘书长呢， Brasileiro, 是一个巴西人， Oswaldo Aranha, 就是 Oswaldo Aranha。 que em 14 de maio culmina-se com a independência do Estado de Israel, 14 de maio de 1948. 在1948年的5月14号，就是犹太人独立护国的那一天。 E a partir dali nós vemos que o Eterno ele começa uma restauração. 那我们就看到神从那里就开始做一个恢复的工作， O Eterno está restaurando o seu povo. 因为神在恢复他的百姓， O Eterno está cumprindo com a sua palavra. 神在成就他的应许。 Israel é o relógio profético de Deus. 其实以色列就是一个他先知性的时表。 E tudo está se passando muito rápido. 那现在时间过得很快， Esta amizade, vamos dizer assim, entre o Brasil e Israel deve cada vez mais ser restaurada. 那然后特别以色列跟巴西的关系会越来越好。 Mas a grande importância nisso tudo 但是这个重点在哪里？ é você, como crente chinês ou crente brasileiro, 不管你是华人还是巴西人的基督徒， poder participar juntos como novo homem, orando pela nação de Israel, 我们就是参与这个一个新人一个教会来为犹太人祷告， mas, sobretudo, 然后在这个以外， fortalecendo a sua vida 你自己要刚强起来。 e entendendo a esperança da vinda do Messias, 你知道你在弥赛亚里面生命的盼望， estudando cada vez mais 那你要好好的去读神的话， sobre os fins dos tempos, 知道说末世的时候， mas não só ficar admirado com o que virá, 你不要说只有哇将来的事情在那边就是很讶异， mas em cada vez que você estuda escatologia, 你每次你读到末世论的时候， você tomará a posição de alinhar-se com Deus. 你最主要是你的立场就是你要与神对齐。 E para alinhar-se com Deus, 你要与神对齐，要怎么办呢？ você tem que entender aquilo que foi pregado pelos seus irmãos mais velhos 你要知道你们长兄向你们传讲的道， e se comportar como um bom irmão mais novo. 然后你就做一个什么？你的一个他比较什么年轻的弟弟，做一个好弟兄 Apesar que eu só tenho 34 anos, 啊。 eu só tenho 34 anos, 34， 34, 虽然我只有34岁， mas eu sou mais velho que vocês. 但是呢，我是你们的长兄 Eu，sou o irmão mais velho de vocês. 我是你们的长兄。Vamos fazer um exemplo lá em casa. 我就用我家里这个例子， Vocês viram o irmão mais novo na foto? 你有没有看到我那个弟弟？ Foi eu quem o preparei para o bar mitzvah. 是我要预备他来这个参加这个成人礼。 E ele é meu aluno hoje na yeshiva, na escola judaica. 然后呢，在我们犹太人的学校，他就是我的学生。 Porque dentro de casa o irmão mais velho,
é quem ajuda os irmãos mais novos a aprender a Sagrada Escritura. 你知道吗？在我们犹太的家族里面，长兄要帮助弟弟认识圣经， Para ajudar os pais. 然后帮助爸爸教养， Os pais ensinam e a gente revisa. 然后比如说我们爸爸教导，然后呢我们要复习， Amém? 阿门。 Então, profeticamente, vocês são os nossos irmãos mais novos. 那你们在讲，你们是我们的小弟啊。 E nós amamos os irmãos mais novos. 当然，我们爱我们的弟弟。 E o irmão mais velho com o irmão mais novo, daqui dia estará juntamente com o Messias. 然后呢，不管是弟弟，不管是长兄，有一天我们跟弥赛亚是在一起的。 Quem pode dizer amém? 阿门。 Então vocês vão orar pelos irmãos mais velhos? 你们要不要为长兄祷告？ Mas, sobretudo, vai ouvir o irmão mais velho ensinando? 那开始更好，你们要不要来这个听长兄的教导？阿门。 Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. 啊，我要讲一个很重要的事情。 Mas nós, como irmãos mais velhos, 那我们作为长兄的， pela Bíblia, nós não somos autorizados a bater nos irmãos mais novos. Não somos autorizados a bater nos irmãos mais novos. 但是我们做长兄，我们没有权柄来打这个弟弟。 Amém? 阿门。 Nós amamos os 因为 irmãos 我们 mais 爱你 novos 们， e ensinamos. 我们教导你们。 E os irmãos mais novos nos ouvem 那个我们的弟弟就是他们要聆听， e nos escutam. 也是一起来读。 E no final estamos juntos na casa do Pai. 那我们就一起在父家里面。 E o Pai abençoa o mais velho e abençoa o mais novo. 那神我们的父他不但赐福长兄，也赐福弟弟。 Você pode dizer amém? 你可以说阿门吗？ Amém. 阿门。 E no final de tudo, 那在最后， falo no final de tudo, não que seja bem o final, Olha, mas o Tiago. grande recomeço. 那我们在讲个最后，不是说最后，就是说一个重新的开始。 Quando o Messias vir, 当弥赛亚再来的时候， pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Eterno, como as águas cobrem o mar. Esse ensinamento cobrirá toda a terra. 认识耶和华的荣耀的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。 Amém? 阿门。 Os irmãos estão vendo essa foto? 你们有没有看到这张相片？ Aí eu estou no Monte das Oliveiras, 这就是橄榄山，我在橄榄山。 apontando aqui para o centro, 我指的地方就是耶路撒冷的中心， onde está o domo da rocha, 就是现在那一个磐石 onde outrora era o templo de Salomão, 就是过去撒罗蒙建殿的地方 e onde também foi reconstruído o segundo templo. 也是第二次建殿的地方。 Mas por que estou apontando ali? 为什么我在指那个地方呢？ Estamos lembrando algumas coisas. 我们需要注意一些事情。 Neste lugar, Jesus chorou por Jerusalém. 那个地方，耶稣为以色列人哭，这个耶路撒冷哭。 Nesse lugar, Yeshua orou por Jerusalém. 那个地方，耶稣为耶路撒冷祷告。 Nesse lugar, Yeshua ascendeu aos céus depois da 那 sua 个地 ressurreição. 方，耶稣被接到天上。 Mas neste lugar também, 在这个地方， no Monte das Oliveiras, 在这个橄榄山， ele descerá, 耶稣会再来， ele virá sua segunda vez 他会第二次再来，就在那个地 e 方， trará paz, 他会带来和平， trará shalom 带来平安 sobre toda a terra. 给全地。 Quem pode glorificar o Eterno nessa hora? 也可以说阿门。 Essas palavras que eu estou lhe dizendo não é para lhe pressionar. Não é para lhe pressionar, 我在讲这个不是要来压制你， mas é para renovar a sua fé, 是要来更新你的信心， para aumentar a sua fé. 让你的信心加添。 Mas você só pode sentir essa alegria que a vinda do Messias está próximo 你听到说耶稣要再来的时候，你会真正得到这个喜乐呢？ se você alinhasse com Deus, 除非你是与神对齐。 se você alinhasse com o Eterno. 你如果跟永生神对齐， Louvado seja o nome do Eterno. 你就会很喜乐，荣耀归给神。Ok. Então, meus irmãos, eu vou parar por aqui. Estava我 acompanhando. 那我们的时间就暂时在这里哈。
Mas só vou lhe pedir uma coisa. 那我要请求一件事情 A partir dessa conferência, 透过我们这次的退休会， tome uma posição maior. 你要有一个更大的立场， Olhe para o relógio. 你要看你的时间表， Para esse relógio? Não. 不是我来讲这个手表， Mas sabe qual é o relógio que você vai olhar mais? 你现在要看另外一个时间表， O relógio chamado Israel. 你要看以色列的进程表， O relógio profético de Deus. 你要看以色列的先知的表， Aí você vai fazer parte desse relógio também. 那你就会成为这个时间表的一份子。 E sempre em seu coração, na sua esperança na vida do Messias, 当你的心是在期待耶稣的再来， vá se alinhando com o Pai, 你的心要与神父神对齐， para que assim possa receber 让你能来领受 o Rei, 这个君王 o Rei de Israel, 来接这个以色列的君王 o filho de Davi, 大卫的子孙， Yeshua, 弥赛亚耶稣， comigo, Yeshua 耶稣啊 ben David. ，Ben David， Amém. 阿门， Muito obrigado. 谢谢。谢谢。